José do Patrocínio. José Carlos do Patrocínio nasceu em dos Goitacazes em 9 de outubro de 1853. Farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político brasileiro. Destacou-se como uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista no país. Idealizador da Guarda Negra, que era formada por negros e ex-escravos, sendo vanguarda do movimento negro do Brasil e formada para proteger a família imperial brasileira contra a aristocracia e os militares. Filho do padre João Carlos Monteiro, vigário da Capela Imperial, e de Justina Quitandeira, negra alforriada. Passou a infância na fazenda paterna da Lagoa de Cima, onde pôde observar desde criança a situação dos escravos e assistir os castigos que lhes eram infligidos. Aos 13 anos de idade, foi impedido de trabalhar no comércio do pai por conta de sua cor. Por certo, nasceu ali a extraordinária vocação abolicionista. Tinha 14 anos quando, tendo recebido apenas a educação primária, foi para o Rio de Janeiro. Ingressou na Faculdade de Medicina como aluno de farmácia, concluindo o curso em 1874. José do Patrocínio foi imortalizado e posto no panteão da história, a história brasileira, por seu engajamento na luta pela abolição da escravidão através do jornalismo. Seu engajamento com o abolicionismo começa no Ceará em 1882, onde, em visita à capital, participou nas manifestações do movimento abolicionista do Estado. Participou das preparações da emancipação dos escravos no município de Acarape, primeiro a libertar seus escravos no Brasil. Fundou e dirigiu seu próprio jornal, a Cidade do Rio, um dos órgãos de imprensa de maior circulação da época, por onde passaram nomes como Olavo Bilac e Coelho Neto. Numa época em que o jornalista enfechava em suas mãos diversas funções, o engajamento político de Patrocínio também o levou cada vez mais ao palanque, ao contato direto com a multidão. Não se furtava ao direito de incentivar ações violentas por parte dos escravos contra seus proprietários, bem como a fuga em massa ou a sabotagem com armas contra a instituição escravista. Pregava a revolta. Esse incentivo à revolta, porém, o distanciava do abolicionismo de um estadista como Joaquim Nabuco, que foi um dos fundadores da Confederação Abolicionista em 1883, junto ele, Nabuco, Rebouças e Luiz Gama. Patrocínio não se limitou a escrever também e preparou e auxiliou a fuga de escravos e coordenou campanhas de angariação de fundos para adquirir alforrias, com a promoção dos espetáculos ao vivo,
comícios em teatros, manifestações em praça pública. Em 1885, visitou sua cidade natal, Campo dos Goitacazes, sendo também recebido em triunfo. De volta ao Rio de Janeiro, trouxe a mãe, idosa e doente, que viria a falecer no final desse mesmo ano. O sepultamento transformou-se em um ato político em favor da abolição, tendo comparecido personalidades como o ministro Rodolfo Dantas, o jurista Rui Barbosa e os futuros presidentes Campos Salles e Prudente de Moraes. Em 1886, iniciou-se na política, sendo eleito vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Votação maciça. Logo após a assinatura da Lei Áurea, com os entornos do palácio tomados de celebração e uma chuva de flores caídas sobre todos, Patrocínio aproximou-se de Isabel, da princesa, ficou de joelhos e beijou-lhes as mãos, sendo seguido desse gesto por outros abolicionistas. Após a Lei Áurea, José de Patrocínio criou a Guarda Negra da Redentora, um grupo monarquista militante. O jornal A Cidade do Rio e a própria figura de José Patrocínio passaram a ser identificados pela opinião pública como defensores violentos da monarquia. A Guarda Negra iniciou um verdadeiro culto à princesa Isabel, o chamado isabelismo, e se reuniram em torno do Partido Conservador e, por sua gratidão à princesa Isabel e o gabinete João Alfredo. Patrocínio passou a liderar a barreira de proteção à regente, aparando todas as ofensas e ameaças contra ela. Mesmo formado nos princípios republicanos, mas por gratidão à monarquia, José do Patrocínio queria impedir a ascensão republicana. Apesar de conhecido como defensor de um futuro terceiro reinado sob a regência de Dona Isabel, José do Patrocínio voltou a ser um republicano em pouco tempo depois, em julho de 1889, no início do gabinete de Ouro Preto, rompendo assim com a Guarda Negra, grupo de negros monarquistas que ele mesmo havia ajudado a criar. Apesar de seu rompimento com a causa monárquica, Patrocínio tinha profunda admiração pela princesa e fez questão de homenagear a regente que havia assinado a Lei Áurea mais de um ano antes. Na época da proclamação da República, era vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Foi ele quem tomou a iniciativa de proclamar a República por volta das 18 horas, perante um grupo reunido na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, enquanto o Marechal Deodoro da Fonseca ainda elaborava a mudança do regime. Após a proclamação da República, 1889, entrou em conflito em 1892 com o governo do Marechal Floriano Peixoto, ao apoiar a revolta da Armada contra o regime republicano recém-estabelecido, sendo detido e deportado para Cucuí, no Alto Negro, no estado do Amazonas. Nos anos seguintes, a sua participação política foi inexpressiva, concentrando-se a sua atenção no moderno invento da aviação. Iniciou
a construção de um dirigível de 45 metros, o Santa Cruz, com o sonho de voar, jamais concluído. Numa homenagem a Santos Dumont, realizado no Teatro Lírico, quando discursava, saudando o inventor, foi acometido de uma hemoptise, sintoma da tuberculose que o vitimou. Faleceu pouco depois, aos 51 anos de idade, aquele que é considerado por seus biógrafos o maior de todos os jornalistas da abolição da escravatura. É significativo o fato de que pouca bibliografia tenha sido escrita sobre patrocínio e que praticamente toda essa bibliografia consista em acentuar o engajamento político na abolição da escravatura do Brasil. Quando o Patrocínio morreu, no Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 1905, foram vários os dias de velório. Uma multidão seguiu seu caixão, empréstito até o cemitério do Caju, onde ele foi enterrado.